Demorou 110 grandes prêmios, mas Lando Norris finalmente pode dizer que é um vencedor de corrida na Fórmula 1. O Grande Prêmio de Miami veio recheado de surpresas, de histórias, um circuito que tradicionalmente não oferece muita emoção. Geralmente as provas em Miami são corridas monótonas, chatas, aquele padrão Fórmula 1 dos Estados Unidos que a gente já está acostumado. Mas esse fim de semana foi diferente. Essa foi uma corrida que entrou para a história, claro, com o grande destaque sendo a vitória de Lando Norris pela McLaren, a primeira vitória do ainda jovem piloto britânico na categoria. E é claro que é sobre isso que conversaremos no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Salchuk e peço para que você deixe o gostei nesse vídeo, se inscreva, compartilha também que me ajuda demais, comenta o que você achou da vitória do Norris, se você celebrou, se você é torcedor da McLaren ou só ficou feliz porque um piloto não chamado Max Verstappen foi ao topo do pódio e conquistou mais uma vitória. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre esse grande prêmio de Miami e a primeira conquista de Lando Norris na Fórmula 1. Então, antes da gente começar a falar dessa corrida e, é claro, comentar sobre a vitória de Lando Norris, primeiro de tudo, vocês podem ver que eu estou no cenário um pouquinho diferente para essa gravação, estou me recuperando de uma gripe, então é bem provável que eu tenha que fazer alguns cortes ao longo do vídeo por conta de algumas crises de tosse que eu estou tendo nesses últimos dias, mas eu não poderia deixar de ligar a câmera e conversar um pouco com vocês sobre o Grande Prêmio de Miami. Eu confesso que não esperava absolutamente nada dessa corrida mais uma vez. Eu acho que já é o terceiro ou quarto ano da corrida lá no estado americano da Flórida, que geralmente é cheia de celebridades, muita festa, um palco muito bonito, mas de corridas muito monótonas. Então a gente não esperava nada de muito diferente para essa prova, seria apenas mais uma da temporada em que a gente vislumbrava que Max Verstappen sobraria na frente, na ponta e conseguiria mais uma vitória na temporada de 2024 da Fórmula 1. Porém, até o sábado foi mais ou menos por aí, nada mostrava que as coisas poderiam ser diferentes. Esse foi um fim de semana de corrida de sprint, que o Verstappen ele ficou na frente, se classificou em primeiro para a corrida de sprint, ganhou sem maiores dificuldades a prova no sábado, conseguiu fazer a pole para o domingo, então chegando para essa corrida era difícil vislumbrar que algo diferente do já praticamente protocolar do que a gente tem visto ao longo de 2024 e 2023 em sua maior parte. Então ficava muito complicado acreditar que algo surpreendente pudesse acontecer nesse fim de semana. Então, antes da gente largar de fato e conversar um pouquinho do que foi essa corrida, vale a gente entender como estava o grid de largada. Como eu comentei, Verstappen, obviamente, mais uma vez, se classificou em primeiro, com Charles Leclerc em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Sérgio Pérez na quarta posição, e aí Lando Norris em quinto e Oscar Piastri em sexto. E nesse comecinho de prova, quem se destacou de fato, muito da emoção e dos principais momentos desse Grande Prêmio de Miami, realmente ficou por conta da dupla da McLaren. A primeira metade da prova, praticamente, o grande destaque foi Oscar Piastri, piloto australiano, companheiro de equipe de Lando Norris, apenas na sua segunda temporada na Fórmula 1, correndo pela McLaren. Ele fez uma largada espetacular, pulando de sexto para terceiro. Logo nas primeiras voltas conseguiu imprimir um ritmo muito forte, conseguiu ultrapassar Charles Leclerc, ficou na segunda posição e não deixou o Verstappen disparar não. Desde o começo dessa prova não teve nenhum momento Verstappen, por mais que ele estava na liderança, não vimos ele abrindo praticamente um segundo por volta e rapidamente se distanciando do pelotão. Ele estava ali em torno de 2, 3 segundos, mas não conseguia abrir mais do que isso para um comboio ali entre o próprio Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz, que estavam todos muito próximos ali por boa parte do começo da corrida. Nesse momento, o Norris estava ali na quinta posição, na sexta, ele caiu uma posição na largada ainda, brigando com o Sérgio Pérez, mas sem muito destaque. Mais uma vez, era difícil vislumbrar que o piloto britânico pudesse ter um destaque muito grande nessa prova, porque o seu companheiro de equipe era quem estava fazendo um salseiro ali na frente, na ponta do grid. E aí, os eventos que ajudam a entender um pouco do que foi essa corrida. Num determinado momento, Max Verstappen na liderança, ele cometeu um erro numa chicane, ele acabou passando reto,
acertando um cone ali que ficava para ajudar os pilotos a terem a referência do ponto da curva. Ele acabou acertando aquele conezinho, e na queda ele teve um pequeno dano no seu assoalho, que certamente atrapalhou o desempenho dele pelo restante da prova. Naquele momento entrou um Virtual Safety Car, que não é quando o carro de safety car de segurança ele entra na pista e todos os pilotos se aglomeram e deixam o grid todo junto novamente. Apenas diminui a velocidade para que os fiscais eles pudessem entrar na pista, tirar o conezinho ali, os detritos que ficaram do choque do Verstappen, e a corrida seguir normalmente. Alguns pilotos, incluindo o próprio Max Verstappen, parou naquele momento, fez a sua troca de pneus, e Lando Norris foi o único que, por conta de ser o único que não tinha parado ainda, ele assumiu a liderança e estava fazendo tempos de volta muito, muito bons, mesmo que com pneus médios já bastante gastos. Seus adversários com pneus duros, em sua grande maioria pneus novos, fresquinhos, e o Norris mesmo assim estava conseguindo andar muito bem lá na frente, mesmo com o pneu desgastado. Vale destacar que a McLaren trouxe um pacote de atualizações gigantesco para o Grande Prêmio de Miami. A princípio, no começo do ano, essa primeira onda de grandes atualizações que já era prevista desde o lançamento do carro, Zac Brown, André Stella, comentavam que chegaria já no começo do ano essa versão 2.0 do carro de 2024, podemos chamar assim, e parecia que ele estava dando muito certo. Se na classificação a McLaren sofreu um pouco, os pilotos cometeram alguns erros, na corrida o ritmo parecia realmente muito bom, mesmo com esses pneus já bastante gastos. Então, o momento, Lando Norris, que tem uma fama um tanto quanto de azarado, de cometer erros nos momentos chaves das corridas, ele já teve oportunidades de vencer outras provas. Conversaremos sobre um pouquinho sobre isso mais pra frente nesse vídeo. Acho que foi uma das poucas vezes que a sorte realmente sorriu para o piloto britânico, porque naquele momento que ele era o líder da prova, não tinha feito a sua parada, Kevin Magnussen e Logan Sargent, dois personagens muito importantes para que esse Grande Prêmio de Miami fosse esse sucesso e tão divertido quanto foi, eles acabaram se chocando, os dois acertaram a barreira de proteção, tiveram que... O Magnussen até continuou na prova, mas o Sargent ele precisou abandonar, mas com isso entrou o safety car e Lando Norris, que estava na ponta, conseguiu fazer a sua parada e se manteve nela. Teve uma polêmica ali com a entrada do carro de segurança, que era claro e evidente que o Norris era o líder naquele momento, mas acho que muito pela força do hábito também, ele ficou esperando o Verstappen passar e ficou na frente do Verstappen, que era o segundo, e aí ficou um pouco confuso do que a direção de provas estava tentando fazer ali, mas aí em um determinado momento o carro de segurança ele ficou no canto da pista, todos os pilotos passaram para dar uma volta, e ele ficou na frente do Norris, e a ordem ficou como deveria ser, com o piloto britânico em primeiro, o Verstappen em segundo e o Charles Leclerc em terceiro. E aí, para a relargada, com mais de 20 voltas por se correr, se esperava que o Verstappen... seria questão de tempo para o Verstappen conseguir recuperar a ponta, porque é algo que a gente já está mais do que acostumado. Então, até segunda ordem, o apaixonado por Fórmula 1, que assiste todas as corridas, ele já espera que em algum momento ele vai ligar o modo apelão do carro dele e ele vai conseguir recuperar as posições, conseguir assumir a liderança e vencer a corrida. Mas não foi o que aconteceu. O Norris ele largou muito bem, até sofreu um pouco o risco de ser ultrapassado logo na primeira curva do circuito, com o Verstappen conseguindo atacar ele, mas ele se defendeu muito bem, manteve a liderança e a partir daí o Norris não foi mais incomodado pelo Max Verstappen. Eu achei que eu nunca ia falar uma frase como essa, pelo menos não em 2024, mas o Norris ele conseguiu se manter na liderança e o Verstappen não só não conseguia se aproximar do piloto britânico, como viu o seu rival no carrinho papaya distanciar cada vez mais. No final da prova, o Norris terminou a mais de 7 segundos do carro do Verstappen. Não sabemos o quanto que aquela avaria que eu comentei no assoalho do carro, no momento que ele acertou aquele cone e tal, o quanto que isso prejudicou. Mas o fato é que desde a sexta-feira a Red Bull, claro, estava à frente das suas rivais, mas não parecia ter a mesma distância que a gente tem visto nas últimas provas. Então
foi realmente algo extremamente surpreendente, extremamente divertido de acompanhar. É claro, lá na ponta ficou uma corrida até que chata, porque não teve mais disputa, mas muito interessante, porque a gente viu um carro que não era o da Red Bull, conseguindo abrir vantagem para os seus rivais, conseguindo deixar o Verstappen para trás. Após o final da prova, o próprio piloto holandês, tricampeão do mundo, comentou que a McLaren estava voando e que ele não tinha a menor chance de acompanhar o ritmo do Norris nessa prova. Então isso é algo encorajador, não sabemos o quanto isso será mantido para as próximas etapas, para os próximos circuitos, mas pelo menos para esse fim de semana foi uma história fantástica. Enquanto o Norris se distanciava lá na frente, um pouco mais atrás, quem seguia dando o show e trazendo um pouco de entretenimento era Carlos Sainz e Oscar Piastri. Como eu comentei, a primeira metade da prova, até as trocas de pneus, o Piastri estava andando muito bem, com um ritmo muito bom, um piloto que tão cedo na carreira já demonstra uma maturidade muito grande, ele que é um talento muito especial que a Fórmula 1 tem, que especialmente a McLaren tem, que foi buscar na Alpine, depois de toda aquela treta judicial, conseguiu garantir a sua jovem promessa do futuro e garantir uma dupla com pouca idade, muito talento e um futuro realmente muito encorajador. Mas aí nas brigas entre Carlos Sainz e Oscar Piastri, o Sainz comentou, reclamou no rádio, falou que o Piastri jogou ele para fora, que ele deveria ser punido. Só que mais para frente, em outra disputa, teve um toque entre Sainz e Piastri, que a Ferrari do espanhol acabou se chocando com a asa dianteira do piloto australiano da McLaren. A asa acabou quebrando e ele perdeu o desempenho, ele foi ultrapassado pelo próprio Sainz, pelo Pérez, pelo Hamilton que vinham atrás. Ele foi para os boxes, teve que trocar de asa, caiu para o fundo do grid. Então foi uma pena para o Piastri não conseguir terminar nos pontos, ele tinha chances consideráveis ali de terminar pelo menos no top 4, pelo que fez ao longo de grande parte da corrida. Mas o momento dele ainda vai chegar. A briga entre Sainz e Piastri foi bastante divertida. Vale destacar que o Sainz, pós-corrida, foi punido pelos diretores da prova com 5 segundos, o que, se na pista ele conseguiu um quarto lugar, com esses 5 segundos aplicados após o final da corrida, ele acabou sendo ultrapassado pelo Sérgio Pérez, que assumiu a quarta colocação. E aí, um momento muito emocionante para quem acompanha a McLaren ou só é fã da categoria, vendo um piloto como Norris, que está na Fórmula 1 desde 2019, que é a peça central dessa reconstrução da McLaren, que em 2015, já faz 9 anos, é 2015, eu tenho que parar para pensar um pouco, porque parece que foi outro dia, mas já faz um tempo bastante considerável. A McLaren chegou à beira da falência. Em 2015, a McLaren, mesmo com Fernando Alonso na sua dupla de pilotos, a McLaren terminou na penúltima colocação, ficou à beira da falência por muito pouco, uma das equipes mais tradicionais dessa categoria, que tem décadas e décadas de história, a principal do automobilismo. A McLaren chegou muito perto de acabar, ela foi vendida, conseguiu se reconstruir, especialmente na figura do seu CEO, Zac Brown, antes o seu chefe de equipe, Andrea Seidel, que hoje está na Sauber, agora com Andrea Stella comandando, sendo o chefe de equipe da McLaren desde a temporada passada. É uma equipe que hoje consegue angariar muitos patrocínios, especialmente pela figura do Zac Brown, que é um excelente negociador, um excelente gestor de pessoas e da empresa. A McLaren ressurgiu das cinzas, uma equipe tão tradicional que chegou à beira da falência. Ela vem se reconstruindo ano a ano, a cada temporada se aproximando das principais equipes do grid, voltando a ser competitiva, uma equipe que aos poucos retoma a sua posição que nunca deveria ter saído. Numa semana que a gente falou tanto sobre Ayrton Senna, em que a McLaren e que a equipe, a Fórmula 1, foi tão lembrada nesses últimos dias, porque o esporte é algo muito romântico, é uma coisa maravilhosa. A Fórmula 1, a capacidade do esporte de contar histórias emocionantes é incomparável. E numa semana em que todos falamos sobre Senna e o seu legado com a McLaren, tudo que ele fez por esse país, pelo esporte, a equipe britânica volta a vencer uma prova na Fórmula 1 pela primeira vez desde 2021, quando o Ricciardo conseguiu ganhar o Grande Prêmio de Monza. Aquela prova que o Norris conseguiu terminar em segundo, eu acho que ele teria ritmo para brigar pela liderança, pela vitória, mas ele recebeu a ordem da equipe de ficar tranquilo, manter ali. O Ricciardo ganhou aquela prova. Logo no fim de semana seguinte, ele liderou o Grande Prêmio de Sochi, depois de fazer a pole,
mas faltando apenas 4 voltas, uma chuva inesperada caiu sobre o Grande Prêmio da Rússia. Ele bateu de frente com os seus engenheiros, decidiu que não ia trocar os pneus e a chuva apertou demais. Ele acabou mal conseguindo se manter na pista e o Hamilton, que colocou pneus intermediários naquela ocasião, ele conseguiu assumir a liderança e vencer aquela prova que estava engasgada nos fãs da McLaren e principalmente para cima de Lando Norris desde que aquilo aconteceu. Mas o momento era óbvio que ia chegar. O Norris é um piloto muito talentoso, a McLaren é uma equipe em ascensão. Eu não espero que a equipe mamão papaya, laranja papaya, irá brigar por vitórias em todas as corridas até o final da temporada, apesar que esse primeiro grande pacote de atualizações parece que já teve um efeito muito grande. Alguns dados de estatísticas de portais mostram que esse novo carro da McLaren ganhou cerca de 4 décimos por volta, então é um crescimento muito grande, mas as rivais também trarão melhorias, então é muito precipitado dizer que a McLaren chegou para ameaçar a Red Bull em todas as etapas. Mas o fato é que esse Grande Prêmio de Miami proporcionou uma história maravilhosa, com a primeira vitória de Lando Norris, que estava muito emocionado ao final da corrida, muita celebração dele, de toda a equipe. É nítido o quanto ele tem o carinho de todo o resto do grid, outros pilotos, chefes de equipe, todos indo até ele cumprimentá-lo, porque já era hora dessa nova onda, essa nova geração de pilotos da Fórmula 1. Norris era o único que ainda não tinha vitória. O Leclerc já ganhou, o Russell já ganhou, até Esteban Ocon, Pierre Gasly já ganharam a corrida e o Norris ainda não tinha conseguido. Isso com certeza era algo que era nítido, que tinha um peso muito grande para ele sentia essa pressão. O Norris nessa temporada mesmo já cometeu alguns erros. Nesse fim de semana mesmo, na classificação, na sprint, ele não conseguiu ter um desempenho muito bom, chegou no Q3, ele não conseguiu encaixar boas voltas, mas eu tenho certeza que o peso de não ter ganhado ainda fazia muita diferença e contribuía para que o Norris cometesse tantos erros relativamente bestas, muitas vezes perdendo até mesmo para o Oscar Piastri, que acabou de chegar na categoria. Então, o Norris se torna o 114º piloto a ganhar uma prova na Fórmula 1. Essa foi a 110ª corrida dele desde que chegou à categoria, como eu comentei um pouquinho antes no vídeo, em 2019. E é um momento muito bonito. São fim de semana, são domingos como esse que fazem a Fórmula 1 ser algo tão especial. E eu tenho certeza que o desempenho do piloto britânico, que ainda é muito novo, que apesar de estar na sua 6ª temporada na categoria, ele já é bastante experiente. Então, com apenas 24 anos, o Norris é um cara que eu acho que ainda pode crescer muito numa equipe que tem tudo para seguir evoluindo e batendo de frente com as suas principais rivais. Então, só para fechar, completando o pódio, além do Norris em primeiro, tivemos Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Mas foi um fim de semana fantástico, numa prova em um circuito que a gente não esperava praticamente nada e que entregou tudo. Lando Norris finalmente pode dizer que é um vencedor na Fórmula 1 e eu estou muito curioso, já ansioso para o próximo Grande Prêmio, que é apenas daqui 2 semanas, quando a Fórmula 1 vai a Imola para mais uma etapa da temporada de 2024. Será que a McLaren vai continuar com um desempenho forte dessa maneira? Continuará brigando por vitórias? A Red Bull vai voltar a ter um fim de semana dominante e não deixar ninguém nem sonhar com algo melhor? A Ferrari vai continuar tendo uma evolução e se mantendo muito forte lá na frente? São muitas questões. A temporada da Fórmula 1 é sim bastante decepcionante. Verstappen será o campeão mundial, mas eu sempre falo que tem muitas histórias que a Fórmula 1 conta ao longo de um ano inteiro, que vão muito além daquele que levanta o título de campeão de pilotos e da equipe que levanta o título de campeão de construtores. Então agora eu quero ouvir vocês. De novo, você é torcedor da McLaren, tá vibrando essa vitória do Norris, ficou aliviado, conseguiu aproveitar esse fim de semana que o Verstappen não subiu no topo mais alto, no lugar mais alto do pódio, não tivemos que ouvir o hino da Holanda, não tivemos que ouvir o hino da Áustria. Foi um fim de semana muito especial nessa categoria, que ao contrário do que muitos dizem, a Fórmula 1 não morreu, está muito longe disso. Está vivendo o seu melhor momento em muitos anos. Hoje é uma categoria novamente estável financeiramente, com muito investimento e que precisa, é óbvio, de mais competitividade. Mas se esse Grande Prêmio de Miami foi algum indicativo do que está por vir, ou do que pode ser, não só esse resto de temporada, mas as próximas temporadas da Fórmula 1,
a principal categoria do automobilismo ainda nos trará muita diversão, muita emoção. Então, para fechar esse vídeo, parabéns Lando Norris, que matou o apelido de Lando No Wins, que no caso Lando No Wins, Lando sem vitórias. Acabaram as piadinhas e o piloto da McLaren vence a sua primeira. A equipe britânica volta a conquistar uma vitória na Fórmula 1 no fim de semana que não esqueceremos tão cedo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Seguimos aqui acompanhando diferentes esportes e, é claro, com um destaque, um carinho muito especial também com a Fórmula 1. Nos vemos em uma próxima oportunidade, num próximo vídeo e até lá. Um grande abraço e fiquem bem.